Agora no Espaço Mulher, entrevista. Bom dia, já estamos no ar, ao vivo, aqui no programa Espaço Mulher, nesse espaço destinado aqui a entrevistas e a falarmos sobre assuntos diversos. E como nós estamos este mês no Outubro Rosa, né, falando sobre esse tema importante de saúde, hoje nós estamos aqui, eu, Alda Gama, naturopata, iridóloga, e Alba Prado, minha irmã, que é missionária ali na Primeira Igreja Batista aqui de Vitória da Conquista. Faz um trabalho ali fantástico com crianças e idosos e, enfim, né, muita coisa. Bom dia, Alba. Bom dia a todas os ouvintes. Uma alegria estar aqui mais uma vez. E agora para a gente falar de um outro tema aí nesse mês tão especial, né? Exatamente. E eu fiz uma breve pesquisa e os dados realmente são alarmantes e eu vejo a importância de falar sobre esse tema. Há muitos anos, né, do Brasil, a gente tem esse tema de Outubro Rosa, no mês de outubro. E aqui no Brasil, em 2019, eu peguei os dados de 2019 e até 2024. Em 2019, morreram mais de 232 mil mulheres de câncer. É o câncer que mais mata no Brasil. E aqui na Bahia, esse ano foram mais de 2.500 casos de também óbitos, né? E todos os dias são diagnosticadas mulheres e homens também com o câncer de mama. Por isso, a importância de fazer a prevenção. E é sobre isso que nós estamos falando todos os dias. E também eu achei um dado interessante. Na região sul e sudeste são onde encontra mais casos de câncer de mama. O câncer, ele também, eu tenho falado muito sobre isso aqui, né, na minha área, né, que é de saúde, naturopatia. O estilo de vida faz toda a diferença na prevenção do câncer. E na região sul e sudeste a gente sabe, né, que tem muitas indústrias, as pessoas trabalham mais horas, estão mais horas dentro dos coletivos, né, indo para o trabalho, voltando do trabalho. Tem gente que passa 2 horas para ir, 2 horas para voltar, por exemplo, em São Paulo, né? E são sedentárias por conta disso, que chega em casa não dá mais vontade de fazer exercício, não dá mais vontade na academia, come qualquer coisa na hora do almoço, na hora do jantar. Isso mostra como a alimentação, fazer exercícios físicos, ter uma vida saudável, menos estresse, colabora para o índice aí de câncer de mama e, consequentemente, né, da mortalidade. É importante cuidar da saúde desde sempre, desde criança. E cada dia a gente tem mais ganhado essa conscientização. Aqui em Conquista mesmo está tendo vários eventos, né? Que bom. Amanhã mesmo tem quarta-feira, tem um encontro da revista Perfil com o projeto Delas, Somos Delas para Elas. Vamos ter várias mulheres lá, uma palestra com a doutora Jaqueline, para falar e conscientizar sobre saúde, sobre prevenção. Mas a gente pode prevenir antes ainda, cuidando da nossa alimentação, cuidando do nosso corpo, né? Como eu disse, a região sul e sudeste estão mais neste ponto e com certeza as pessoas lá têm uma vida muito estressante. Eu sei que é difícil falar de estresse, porque hoje em dia todo mundo anda na correria, mas a gente tem que cuidar do nosso coração, né? Inclusive aqui neste programa, é um programa que fala de Deus, que fala da palavra de Deus, e a Bíblia fala pra gente guardar o nosso coração. Você podia falar um pouquinho, Alba, sobre isso? Sobre guardar o coração, o que significa? É interessante essa questão, porque nós somos, querendo ou não, obviamente, afetados com tudo que acontece na nossa vida. E falando da saúde, é algo que desestabiliza o ser humano quando recebe, por exemplo, um diagnóstico assim, de câncer, né, CA. E agora a pessoa começa a viver já em função do tratamento, do que fazer e tal. E aí, quando a Alda fala, né, sobre guardar o coração, a gente pensa que onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. A Bíblia fala, né? Na perspectiva de que
quando nós colocamos o foco da nossa vida em alguma coisa, a gente vai viver em torno daquilo. Então, nós, apesar das lutas, nós precisamos colocar o nosso coração, a nossa vida diante do Senhor. E ter Ele como nosso tesouro, ter Ele como foco, objetivo da nossa vida. E apesar do sofrimento, não viver em função, no sentido de ser consumido por essa questão de sofrimento, de dor, de adoecimento, mas ainda colocar nossa esperança no Senhor, buscar a presença de Deus, buscar a orientação na palavra de Deus de como enfrentar o sofrimento. Sim. Porque a Bíblia, ela tem muitos casos de pessoas, né, que passaram por grandes dificuldades e nós vemos como cada um agiu. Cada pessoa é individual e Deus trata com cada um de nós também de uma forma individual. Então, nessa maior experiência e intimidade com o Senhor, sem dúvida nenhuma, Ele vai te dar mecanismos, força para você passar por essa situação. Sim. Né? E quando a gente fala de enfermos, de enfermidade, a gente tem dois tipos de pessoas, né? Principalmente esses dois tipos. Uma que se entrega muito, você chega e realmente você vê aquele sofrimento e você fica mais triste, você tenta animar e às vezes não consegue. E tem aquela pessoa que você vai visitar e você sai dali abençoada e edificada, né? São duas pessoas completamente diferentes. Uma está colocando os seus dias mesmo, né? A sua dor diante do Senhor, entregando o seu fardo, mesmo que, como Paulo, o espinho não saiu da carne, né? Mas ele dava graças e a graça, né? Gratidão. Então, com certeza tinha um coração grato, mesmo passando por problema. E interessante que Paulo fala que quando ele escreve o que eu vou dizer aqui, ele estava preso, né? E a prisão naquela época era um lugar horrível. Exatamente, isso que eu lembrei na hora. Lá era escuro, as fezes estavam ali no chão, eles não tinham banheiro, era frio, era molhado. Mas ele diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então veja que é um aprendizado. E eu trouxe um livro hoje que me abençoou muito. Ele foi escrito por Elizabeth Elliot. E ela fala, e o título do livro é O Sofrimento Nunca é em Vão. E ela fala, né, usando aí até C.S. Lewis, que foi outro também um grande escritor, que o sofrimento é o megafone de Deus. Olha só. E ela escreve a respeito do sofrimento porque ela, que nasceu em 1926, lá nos Estados Unidos, ela teve aquele chamado missionário, e aí ela com o marido, Jim Elliot, eles se tornam missionários no Equador e vêm jovens para cá, novos, e Jim, ele vai para alcançar o povo Hauani, ou os Aucas, né, no Equador, e ele é morto lá. E ela passa por esse vendaval, né, porque ela se colocou diante do Senhor, ela serve ao Senhor, ela se entregou ao Senhor, e mesmo assim a dor e o sofrimento alcançou a família dela. Ela ficou viúva muito jovem. E alguém pode pensar assim, poxa, mas eu não mereço, né? Poxa, eu faço tanto pelo Senhor, como é que Ele permite isso? E ela aprendeu a observar que o sofrimento é um mecanismo que Deus também chama a nossa atenção. E aí ela escreve aqui uma frase no livro dela que é muito interessante. Ela diz assim, Deus sussurra para nós em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossa dor. E ela, a dor, é o seu megafone para despertar um mundo surdo. Então, querendo ou não, o sofrimento, não é que Deus dá um sofrimento para a pessoa para que ela possa ter um relacionamento com Ele. Nós estamos sujeitos por estar neste mundo, por estar vivendo no pecado ainda, por não ter acontecido ainda. Porque né? Depois que o pecado entrou no mundo, entrou o caos, a desordem. Então, nós podemos ser afetados por qualquer coisa, mas Deus também usa o que acontece no mundo para nos aproximar mais dele. Sim, então, não é em vão. Não é em vão, exato. E ainda mais quando o crente, ele olha para Cristo, ele coloca a sua confiança no Senhor, então não é em vão. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena ter essa esperança alicerçada nele, entendendo que o sofrimento não é em vão. Elizabeth Elliot, ela morre em 2015, e ela ela foi missionária entre o povo que o marido foi morto, ela trabalhou lá entre eles.
falou do evangelho, depois ela se tornou palestrante, escreveu muitos livros, mas ela morre sofrendo de demência. Então também uma coisa assim, um sofrimento que também atingiu, né? Por quê? Porque o pecado entrou no mundo. Então, quando o pecado entra, coisas que não deveriam acontecer, acontecem. Sim. Mas o cristão, ele pode ter essa esperança. Olha, meu sofrimento não é em vão, e isso pode redundar para a glória de Deus, porque nós vivemos e devemos viver para a glória de Deus. Nesse livro, ela ainda fala que não houve e jamais haverá sofrimento maior do que o que Jesus passou na cruz. Então, quando a gente olha para o sofrimento de Cristo, por quê? Porque através do sofrimento de Cristo, ele abre um novo e vivo caminho para nos dar um céu, um lugar onde já não vai haver mais choro, nem pranto, nem morte, nem dor, porque todas essas coisas passaram. Então, a diferença do cristão, né, ao enfrentar uma dor, é sempre ter essa esperança no porvir. Sim. Né, onde Cristo vai fazer novo todas as coisas. E eu vejo também que quando a gente aprende a gratidão, a última vez que eu vim aqui no programa, inclusive a gente falou muito sobre isso, é que a gente torna o coração da gente diferente. A gente agradece pelas mínimas coisas. Porque tem muita gente também que está cheio de saúde, cheio de dinheiro, né? Vivendo uma vida abundante e que Deus também permite, né? Isso. E está longe de Deus e não é grato e vive prejudicando outras pessoas. Então, a gente tem que saber que Deus é o nosso Senhor em todas as coisas. Tanto quando a gente está bem, quanto a gente está mal. Hoje nós estamos aqui no programa Espaço Mulher, na Rádio Melodia, falando sobre o sofrimento. Muitas pessoas, infelizmente, né, nós também podemos passar por diversos sofrimentos. E, especificamente, agora no Outubro Rosa, tem muitas mulheres sofrendo com o câncer, com o tratamento, né, ou com o que a doença traz para o organismo. E nós vamos chamar aqui o apoio cultural e vamos continuar falando sobre esse tema. Como como passar por esse sofrimento, como passar pela enfermidade de uma maneira que glorifique a Deus. O Espaço Mulher volta já. 10h22. E se você pudesse estar em vários locais ao mesmo tempo? Teoricamente, isso é quase impossível, mas no rádio, isso é real. No veículo, sua empresa ou serviço pode estar em diversas plataformas ao mesmo tempo, nas redes sociais, no site, em aplicativos e também na programação da emissora. Com o rádio multiplataformas, não tem por que você ficar estacionado em apenas um lugar. Não fique parado, anuncie no rádio. A Cortina & Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina & Cia, @Cortina&Cia-VDC. Falcão Calçados, a sua melhor opção em calçados e artigos esportivos. Destaque feminino Via Marte, Ramarim, Comfort Flex, Dakota, Piccadilly. Masculino, Samelo, Ferracini, Freeway, Pegada, Tênis Fila, Umbro, Topper, Rainha, Mizuno, Olímpicos. Infantil, Bibi, All Star, Pé com Pé, Avenida Lauro de Freitas, 19. Falcão Calçados, a certeza de uma boa compra. 77-2101-4951. Falcão Calçados. Você está ouvindo Espaço Mulher. Já estamos de volta aqui no programa Espaço Mulher, falando hoje sobre saúde e também falando da esperança que nós devemos ter no dia a dia. Quem está passando por essa enfermidade tão dolorosa, né, que é o câncer de mama, outros tipos de enfermidades. Se você está me escutando aí do hospital, receba aqui o nosso carinho. Nós vamos estar orando por cada um no finalzinho também. Quem está assistindo pela rádio, também o nosso carinho aqui. E pelo Facebook, está transmitindo ao vivo pelo Facebook da Rádio Melodia. Eu gostaria de dar um aviso
Amanhã, no dia 22, lá na quadra da Fainó, vai ter uma programação muito especial com coffee break, aula de dança, aferição de pressão, glicemia e outras coisas também, né? Vai ter jogos interativos para o pessoal aí da melhor idade. Exatamente, nós estaremos lá amanhã, vai ser uma programação muito boa, aberta ao público, fica ali na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, no bairro Candeias, né? A Fainó, conhecida de muita gente. E as meninas estão lá com uma programação que vai ser muito boa e todos devem se cuidar, né? Idosos, então, é muito bom praticar exercício físico, ter esse convívio, né? A Alessandra Souza, que é a responsável, está convidando a todos os idosos para estarem ali, e não só, seus familiares também. E nós vamos continuar aqui no nosso bate-papo. Quero aproveitar e fazer uma aviso. Pode sim. Quero aproveitar aqui então e também fazer um convite, né? Nesse Outubro Rosa. Nós teremos uma programação especial lá na Congregação Batista Bíblica, no Vila Elisa. Sexta-feira, 7h30 da noite. Teremos uma programação também voltada para o cuidado da mulher com a doutora Cárita. Ela é ginecologista, obstetra. Vai estar lá falando para as mulheres também sobre esse cuidado, né? Prevenção e tirar dúvidas. Então, vai ser um tempo muito especial. Então, convido você, mulheres do Vila Elisa e bairros ali próximos, para estar lá com a gente. Essa congregação fica na rua 25, número 176, no bairro Vila Elisa. Sexta-feira, 19h30, todas convidadas. Olha que evento para não perder, né? Tem muitos profissionais da saúde, né? Dando ali um pouco do seu tempo, e a gente sabe que é uma correria para eles, mas falando sobre prevenção. E aqui na Rádio Melodia, todos os dias, às 10 da manhã, durante esse mês, vai ter uma entrevistada aqui falando sobre saúde. A melhor maneira é não passar por ela, né? Você prevenir o máximo possível. Mas a gente sabe que pode sim acometer, né? Nós estamos neste mundo ainda, não fomos para o céu. Então, a gente ainda tem essa possibilidade. Eu sei que muitos estão aí ou sofrendo, ou passando junto com seu familiar, com sua mãe, com sua irmã. E é um momento muito doloroso, muito difícil. Mas com o consolo que o Senhor Jesus tem, né? Através da sua palavra, através do seu Espírito Santo, nós podemos passar por essa dor com um olhar diferente. E quantas pessoas também no leito de dor, né? Reconhecem Jesus como Salvador. Sim. Mesmo que sofrem aqui na Terra, mas vão ter uma vida eterna, né? Isso. E a gente tem que ter esse olhar para a pessoa que tem passado por dificuldades, para a sua família também, né? Quem acompanha e tal. Digo isso porque a nossa igreja também tem um trabalho que é realizado 2 vezes por semana ali na Unacom, que é um centro aqui da nossa cidade que cuida e dá tratamento para pessoas com câncer, né? Então, várias pessoas que têm câncer vão ali receber a quimioterapia e os medicamentos necessários. E nós levamos ali a palavra de Deus, levamos uma palavra de conforto e também ajudamos aquelas pessoas dando marmitas, porque muita gente vem de fora. Nós sabemos que Conquista é um polo que recebe, um polo na área da saúde, né? E recebe muita gente de fora, e a pessoa às vezes sai 3, 2 horas da manhã da sua cidade, pega uma van, já tem esse gasto, vem aqui, toma a medicação. Então a gente tenta também confortar eles de alguma maneira, porque veja que Deus, ele se preocupa com o nosso todo, né? Sim. Porque o ser humano, ele é complexo. E quando nós, Igreja de Cristo, né, servos do Senhor, podemos contribuir e ajudar para amenizar ou para trazer algum conforto para uma pessoa que tem passado por lutas na área da saúde, é importante. É importante a gente fazer esse suporte é muito importante, né? Uma palavra que você dá, já dá aquele ânimo, porque tem pessoas, como a Alva falou, que saem de longe e ficam ali esperando o tratamento, horas, né? Que eu acho que demora bastante, e depois ainda tem que pegar a estrada no final, né? Cansados. Então, ter esse apoio, né? Uma marmita ali quentinha, uma palavra, com certeza é muito bom. Tudo isso trazendo um conforto, porque Deus, ele se importa com a nossa dor. Deus se importa com o nosso sofrimento. Elizabeth Elliot, ela fala que foi por meio do sofrimento mais intenso que Deus a ensinou as lições mais profundas. Então, mesmo diante dessa realidade, Deus tem lições. E eu disse, né, que Jesus, ele se importa e ele sofre junto com a gente. E uma história que salta assim aos nossos pensamentos é a história de Marta e Maria, que o seu irmão Lázaro falece, né? Ele morre.
E aí elas estão naquele desespero, porque a dor alcançou a vida delas, a tragédia alcançou as suas famílias. E aí elas chamam Jesus, Jesus demora propositalmente, porque Jesus no seu ministério, ele dá sinais e evidências que ele é o Messias. E aí ele chega. E é interessante que é lá em João, capítulo 11. E as duas encontram com Jesus em momentos diferentes. Primeiro Marta vai correndo encontrar Jesus. E ela diz, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Maria, depois, quando se encontra com Jesus, ela faz exatamente a mesma pergunta. As duas fazem a mesma pergunta, mas Jesus responde de forma diferente. Porque, como eu disse anteriormente, Deus, ele nos trata de forma individual, na nossa dor. Então, cada um tem e vai receber de Deus a lição para a sua vida da forma que nós precisamos. Então, a gente nunca pode fazer... E qual foi a lição de uma e de outra? A lição então... de Marta e a de Maria, que Marta é mais afoita, né? Mais afoita. Ela que recebeu primeiro, né? Isso. Ela que foi correndo lá no portão, acho que viu Jesus e ela sabia, ela já tinha visto o poder de Deus, né? Sim. Em relação a muitas coisas, Muitas coisas. E ela falou assim, eu te mandei chamar justamente que eu tinha certeza que se chegasse aqui, ele não ia morrer. Exato. Né? E aí, qual foi a resposta para Marta, que é mais afoitinha? Para Marta, Deus deu uma resposta, Jesus deu uma resposta de teor teológico e salvífico muito grande, porque Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerás. Crês tu nisso? Então, Jesus, ele fala quem ele é como Salvador e o seu poder de salvação, e depois volta para ela, você crê nisso? Você crê em mim, você tem esperança em mim. Então, muitas vezes, no sofrimento, Deus vai chamar a nossa atenção, ei? E lembrando ela quem ele era, né? Exato. Que ela sabia, mas que ela esqueceu um pouquinho. Ele é o eu sou. O eu sou para o judeu, né? Para quem teve ali desde a época de Abraão. Ele se apresentou como eu sou. Sim. Ele é o único e o único Deus. Exato, o único Deus verdadeiro. E aí, coloca ela um pouquinho no canto da parede. Você sabe por quê? Eu digo assim, porque isso fortaleceu a fé dela. Ela precisava da fé fortalecida. Sim. Então, se ela precisava da fé fortalecida, Jesus usou dessa forma. Já Maria fala a mesma coisa, como eu disse. Só que aí, o que Jesus fala? Para Maria, Jesus fez o seguinte. Jesus, pois, quando a viu chorar, que viu Maria chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse, onde o puseste? Disse-lhe, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Aí para ela, Jesus já não fala algo assim de robustez teológica, porque ela não precisava disso naquele momento. Jesus chora com ela. Jesus move-se em seu interior. Por quê? Porque quando Jesus olha para o túmulo, esse nunca foi o plano de Deus, de que a morte entrasse no mundo. E ele sabe o sofrimento que nos causa quando isso acontece na nossa família e vai acontecer. Aí Jesus chora porque essa foi algo que aconteceu que não era para acontecer. Mas Jesus não está olhando só para o túmulo. Ele está olhando mais adiante. Ele está olhando para a cruz. Exatamente. Que é a cruz que vai resolver o problema da nossa morte e graças separação a Deus. de Deus. Só voltando um pouquinho aí... dá pra ver duas personalidades também diferentes, né? Mas dois choros aí bem diferentes, né? A Marta foi ali naquela indignação. A gente vê também, claro, né? Cada um sofre de sua jeito, maneira. Mas quando Lázaro, né, o irmão delas, faleceu, ela ficou muito indignada. E dá pra ver, né, no tom do que foi escrito, né? A respeito do que ela falou. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha falecido. Já foi encontrar ele no caminho. Já o choro de Maria... é aquele choro, né? E a gente perdeu nosso pai há algum tempo atrás, 3 anos e pouco. A gente sabe, é aquele choro de saudade. Nossa, nunca mais eu vou ver essa pessoa pessoalmente. Isso é muito doloroso, a gente saber que não vai ver mais aquela pessoa pessoalmente. Eu acho que Marta ainda estava na indignação ali. Nem tinha ainda começado, né, o luto dela. Mas já a Maria, ela já estava ali muito doida. Muito. Ela falou, nunca mais eu vou ver meu irmão, vou abraçar ele. E a gente sabe que o relacionamento de Jesus com essa família era muito próximo. Toda vez que Jesus ia para aquela cidade, ele se hospedava lá. E eles tinham um relacionamento muito próximo. Então, você falou aí de Marta. E eles tinham chamado Jesus antes.
Então, talvez ela falou assim, poxa vida, como é que a gente é tão amado Não por é? Deus, Tão amigo, por tão Jesus, e Jesus deixou isso acontecer. Hoje, muita gente passa por essa dificuldade de falar, poxa, mas eu fiz tanto por Deus, e por que ele deixou isso acontecer comigo? E aqui pode ser qualquer sofrimento que vem ao nosso lar, né? Mas o que Jesus traz pra gente é uma palavra de, eu sei o que você tá passando. Eu não te abandonei. Eu prometi na realidade que estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Lá no Salmo 23:4 ele fala, não temerei mal algum porque tu estás comigo. Então Jesus, ele quer chamar sua atenção, olha, eu estou com você, você não está sozinho, você não está passando por esse vale sozinho. A única pessoa que sofreu sozinha foi Cristo na cruz. Para quê? Para que a gente não passasse pelo sofrimento sozinho. Ele está conosco. Então, Jesus quis realmente chamar a atenção de Marta, dizendo, olha, você não está sozinha. E Jesus chora também lá no túmulo, porque ele sabia que ele ia ressuscitar, mas que Lázaro ia morrer depois. Depois de alguns anos, depois de algum tempo. Porque a solução ainda não era definitiva. Só na cruz a solução é definitiva. Que aí ele promete que nós seremos revestidos de glória, transformados, a ressurreição virá para nós, aí sim, de forma definitiva e com o corpo glorificado, mas sem corrupção, né? Exatamente. E Jesus, isso que você falou sobre... Todas as pessoas foram ressuscitadas, né? A menina, Thalita, né? Sim, sim. Thalita e o rapaz também, né? Filho Sim, da viúva. Lázaro, todos ressuscitaram. E foi muito bom. E foi para mostrar o poder de Deus, quanto ele faz milagres, quando ele se importa, né, com as pessoas. Mas depois as pessoas ficaram velhas ou não, aconteceu algum acidente, sim, né? E vieram a morrer. O único resgate perfeito e completo foi a partir da cruz. Sim. Que mesmo a gente enfrentando ainda, né, esse vale da morte, todos nós vamos passar por ele enquanto Jesus não voltar, mas a gente vai conseguir passar com muito mais esperança. Porque a gente sabe que fechou os olhos aqui, né? Já estamos lá na eternidade com o Senhor. Quem aceitou o Senhor Jesus como Salvador, né? Que é muito importante a gente pregar e falar sobre este amor. Se você ainda não tem a certeza aí da salvação, você pode fazer isso ainda hoje. Curvar sua cabeça e orar ao Senhor e pedir a Ele este maior socorro, né? Que é passar para a morte, mas ter a ressurreição eterna, né? Ter a vida eterna. Exato, porque Jesus, ele durante toda a história da humanidade, desde lá da queda de Adão e Eva, né? Que ele busca o ser humano. Ele deseja que nós tenhamos essa reconciliação com Deus através de Cristo Jesus, para que a gente experimente de verdade o que Deus tem para nós. O pecado, ele trouxe uma desordem, né? O pecado, ele trouxe catástrofes, ele trouxe, infelizmente, a morte. Deus falou, se vocês pecarem, vocês vão morrer, porque o salário do pecado é a morte. Então, diante disso, Deus não nos abandonou. Há algumas pessoas que acham que Deus é como um relojoeiro que construiu aí esse mecanismo da vida, deu corda e sumiu. Não. Ele é um Deus transcendente, mas ele é imanente. Ele está entre nós e ele deseja que nós tenhamos essa vida completa nele. Nessa vida agora nós não vamos experimentar. Mas o cristão, ele vive com esperança, né? Paulo, ele até escreve um texto para os coríntios que é assim, ele fala em 2 Coríntios 4:17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o peso eterno de glória, muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas na que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, a gente não quer minimizar de maneira nenhuma o sofrimento de ninguém, porque cada um sabe, né, o que passa na sua família, no seu lar. Mas a gente quer trazer aqui uma palavra de esperança, porque Paulo fala a tribulação leve e momentânea. Quem sofre não acha que é leve e que nem é momentânea. Exato, Mas o que ele escreve aqui é, diante da eternidade, diante de tudo que Deus tem para nós, sem dúvida, o sofrimento aqui, por mais que seja extremamente doloroso, por mais que passe anos no sofrimento, tenha certeza, diante de Deus,
Se você tem um relacionamento com Deus, esse sofrimento é leve e momentâneo e redundará. Então, quer dizer, ele vai perpassar a eternidade e vai redundar para a glória de Deus. Se você passa nessa confiança e esperança no Senhor. Então, como a Alda falou, né? Se você ainda não tem essa confiança no Senhor, busque a presença dele. Ele tem realmente o verdadeiro consolo, a verdadeira paz em meio à tribulação, a verdadeira tranquilidade que ele pode te dar, mesmo você passando pelo que você está passando. Então, nossa mensagem sempre é: busque esse Deus maravilhoso que conhece as nossas fraquezas, que conhece o que é dor, porque ele viveu entre nós. Ele sabe o que é dor, ele sabe o que é luto, ele sabe o que é passar por esse mundo de lágrimas, esse vale de lágrimas, né? E ele deseja que você passe, mas não passe sozinho, passe com a presença dele. E não há nada melhor do que passar por esses momentos, todos os momentos da vida, mas na presença de Deus, buscando o consolo que vem dele. E eu repito que não é fácil, né? Cada um tem ali o seu momento, né, que vai experimentar, ou com seu familiar, mas quando a gente busca a presença do Senhor, e uma das coisas que pode fazer, abra a Bíblia, mesmo com dificuldade, leia ali um versículo 2 de consolação, né? Leia ali um salmo, coloca um hino para tocar, que com certeza vai afofar, né? O leito nessa hora. Eu vou chamar agora o apoio cultural e nós já voltamos para continuar com este assunto, que você pode sim buscar consolação, mesmo passando por a enfermidade. Nós estamos falando sobre o Outubro Rosa, sobre prevenção principalmente, mas se você já está no tratamento, continue, persista e procure sempre o Senhor Jesus para o consolo. Já voltamos. O Espaço Mulher volta já. 10h41. Pessoas autistas podem ter dificuldades de olhar ou se conectar com os outros. Não responder ou agradecer não é falta de educação. A crise de uma pessoa autista não é birra. E tudo bem estar sempre repetindo. Autismo não se cura, se compreende. RK Estúdio Pilates. Pilates é uma técnica de condicionamento físico e mental que trabalha o corpo de forma global, melhora sua postura, força e flexibilidade, além de aliviar as dores crônicas. RK Estúdio Pilates. Escolha sentir-se bem. Caminho J24B, esquina com a Praça Gessner Chagas, na Urbis 1, no Candeias. Fone 988228437. Ligue e marque uma aula experimental. Aniversário Economarte, o grandão da economia. O mês lançando as melhores ofertas pra você. Confira. Carne moída CMP congelada 500 gramas, R$3,99. Chocolate Hershey, mais 102 gramas, R$2,99. Flocão de milho baiano, 400 gramas, 99 centavos. Amaciante concentrado Downy, 1,5 litro, grátis 150 ml, R$21,98. Aqui você economiza de verdade. Avenida Brumado 2295 Bateias, Vitória da Conquista. Ofertas válidas até terça, 22 de outubro. Economarte. Tá precisando de sobremesas de qualidade? Venha para SK Trufas Doceria e Confeitaria. Servimos trufas no atacado e varejo, amendoim no atacado e varejo, doces para aniversários, bolo decorado e doceria em geral. Todo dia na SK Trufas tem novidades, como copo da felicidade, bolo de pote, bolos caseiros, bolos vulcão, entre outros. SK Trufas. Fica na Rua do Triunfo 261, no centro. Fone 779-9822-2660 ou nos acompanhe pelo Instagram @sktrufas. Você está ouvindo Espaço Mulher. Estamos aqui de volta no programa Espaço Mulher. Hoje Roselene não está aqui presente, mas nós estamos para dar continuidade a esse programa tão abençoado, né? Que já tem 27 anos, né? História demais. E hoje eu estou aqui com a Alba Prada, ela é missionária ali na Primeira Igreja Batista e faz vários serviços nessa obra do Senhor, né? Que é tão grande.
E com certeza já viu muitas pessoas, né, doentes e ajudou muitas, inclusive, né, e acompanhou muitas em hospitais, alguns idosos, né, que não têm família. Acabam que os pais morrem, né, e não, os irmãos também, e a pessoa fica aí com 90 anos, não tem família, a igreja dá esse suporte, né, e a Alba tem passado por essa experiência ali na primeira igreja batista desse cuidado. E nós estamos falando sobre passar pelo sofrimento, né? Só que com o consolo do Senhor, que nós podemos buscar todos os dias. E hoje nós não estamos falando aqui apenas do sofrimento em si, mas da alegria de poder contar com a presença do Senhor. E muitas pessoas já venceram, né, o câncer. Hoje em dia os tratamentos são cada vez mais modernos, mais eficazes. Também pode entrar com a ajuda aí da medicina integrativa, né, que é a minha parte aí de naturopatia, os dois caminham juntos, né? Nenhum pode caminhar sozinho, mas com certeza ajuda também. Fazer um escalda-pés para relaxar. A geoterapia também, que é com argila, né? Pode colocar em cima do ventre ali, argila misturada com água morna. E gengibre ajuda a puxar as toxinas do organismo. Tantas coisas podem ser feitas, né? Chás calmantes, fitoterápicos, que podem ser também feitos na farmácia de manipulação. E os tratamentos convencionais, que com certeza já tem tirado muitas pessoas dessa zona de sofrimento, né? Passa por aquilo, mas depois é curada, né? Nós temos vários casos de cura. Mas enquanto a cura não chega, nós temos que orar mesmo pela cura, né, Alba? A gente tem que ter fé. Sempre a nossa oração é pela cura, para a pessoa recuperar completamente. Mas enquanto tem esse processo, até quando a gente tem uma gripe, né? Ela geralmente dura 7, 8 dias, até mais. Você começa, no mês você tá ali já exausto. Imagina a pessoa que passa por uma enfermidade dessa, mas a gente sabe que pode sim ter fim essa enfermidade através dos tratamentos. Aqui em Conquista tem como você fala? A Unacom, também nos hospitais, né? Fazem esses tratamentos. Então procure ajuda. Procure a ajuda também antes do acontecimento, antes de, né, fazer os exames de prevenção, também prevenir, se alimentando de uma maneira melhor, mais natural. Quanto mais natural, mais o nosso organismo reconhece aquela alimentação e nós vamos ficar bem nutridos. Muitas pessoas adoecem porque estão desnutridas, comem todos os dias. Almoça, lancha, janta, faz todas as refeições, mas está desnutrida, porque come muito produto industrializado. O corpo vai perdendo a sua eficácia de fazer a distribuição dos nutrientes. Então, quando você consome alimentos crus, né, saladas, frutas, você está proporcionando que seu organismo tenha muitos prebióticos, que são o alimento para o probiótico, que são as bactérias boas. Também se alimentar com carnes, né, de qualidade, com legumes, verduras também cozidas, né? A gente gosta tanto daquele franguinho com cenoura, batatinha dentro, né? Minha mãe gosta muito de colocar jiló também, né? Faz muito bem para a saúde. Tomar chás. Então, isso é uma maneira também fácil de prevenir, que você se alimentar bem e se exercitar bem. Ali nós temos um comentário no Facebook, né? No Facebook. Nós agradecemos a todos que estão assistindo pelo Facebook. Infelizmente, nós não estamos transmitindo pelo YouTube, mas estamos pelo Facebook, ao vivo e pelas ondas aí da Rádio Melodia, que eu sei que muita gente escuta no carro, enquanto trabalha, ou mesmo aí no seu trabalho. Minha mãe é costureira, ela sempre está ouvindo a Rádio Melodia. Sei que muita gente aí também do SEAS e vários outros lugares. Rose Gigante colocou ali, verdade, é isso. É fazer essa prevenção. Também, quando você faz exercícios físicos, sobretudo exercício aeróbico, e para a musculatura, vai acontecer um processo chamado autofagia celular, que é a limpeza da célula. A célula doente, ela vai ser consumida, comida por ela mesma. Ela vai fazer esse processo de autofagia celular. Autofagia, né, é uma palavra grega e que significa comer a si mesmo. Então, vai fazer esse processo de limpeza dentro do organismo. Tem um
um prêmio Nobel da Medicina de 2016, um japonês, que ele estudou isso durante décadas e ganhou o prêmio Nobel justamente por isso. As maneiras que você pode fazer com que o seu organismo regenere. A gente tem um poder de autocura enorme, isso foi dado por Deus. Deus nos criou e a gente sempre, tanto quando a gente corta um dedo, acontece daquele dia, sangue, né? Mas você começa a cuidar quando for 2, 3 dias já está cicatrizado, né? É esse poder que o nosso corpo tem. E você pode fazer isso, fazer exercícios que queimem calorias também, mas ele vai fazer esse processo dentro da célula. Outra maneira também, que eu até falei que semana passada, é você fazer períodos de jejum. Ali pode começar com uma vez na semana e ir aumentando. A partir de 14 horas de jejum, o nosso corpo também começa a fazer autofagia celular. Então, se você fizer jejum aí de 16 horas, 18 horas, até 24 horas, uma vez na semana, vai ter muitos benefícios para a saúde, vai ser essa forma de prevenção. Mas se vocês ainda está passando, né, ou está passando algum familiar por um processo aí de tratamento de câncer, tratamento de outras enfermidades, com certeza o consolo do Senhor é o melhor remédio nesses momentos, né? Esse livro que você falou, qual é? Esse livro que eu aconselho todo mundo a adquirir e comprar é O Sofrimento Nunca é em Vão, da Elizabeth Elliot. É da a editora Fiel que publicou. É um livrinho pequeno, muito prazeroso de ler, vale muito a pena. E quais são, assim, os principais aspectos que você destaca aí nesse livro? É um testemunho que ela vai dar da vida dela e de como ela conseguiu enfrentar os desafios da vida dela. Uma personagem que ela traz aqui, que foi uma lição para ela, que deve ser para nós, por isso que eu dividi aqui. Primeiro a gente falou de Elizabeth Elliot, depois de Marta e Maria, e depois ela fala de Jó. Porque Jó é um clássico, né? Sim. Sobre o sofrimento dele. Ele, obviamente, não sabia os motivos, então, uma coisa que eu queria ressaltar é que às vezes a gente busca o porquê. Por que isso aconteceu? A gente fala assim, eu sou tão bom comigo. E aconteceu comigo. Jó, gente, era o homem melhor da terra, o mais bom. E ele passou por muito sofrimento. Exato. O primeiro versículo fala que Jó era um homem justo, íntegro e temente a Deus. Então, qual seria, diante de Deus, o nosso currículo, né? Será que alguém assim veria, poxa, Alba é uma pessoa justa, temente a Deus, que se desvia do mal? Então, assim, Jó tinha um currículo muito... E quem estava falando dele era Deus, né? Exato. Quem estava dando o currículo dele era né? Deus. Então, Jó era essa pessoa, mas a gente sabe que o sofrimento veio para ele. E ele, obviamente, não entendia o porquê. A própria esposa dele tinha nojo dele, porque o hálito dele era podre. E ele se tornou uma chaga viva. E ele não sabia o porquê. Então, não fique concentrando no porquê, né? Porque não dá, muitas vezes, pra gente saber. A gente sabe da vida de Jó porque a gente leu lá, mas ele não sabia. Só que, ao final da vida dele, ele fala lá em Jó 19, 25 a 27, ele fala assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Jó, ele tinha esperança. Ele tinha esperança que a vida dele findando ali, porque ele imaginava que em algum momento ele ia cair morto, porque ele já estava tão terrível. Tão debilitado ali, não tinha os tratamentos que tem hoje, imagina, né, como diferente de Marta, ele já cria na ressurreição. Pois e olha que Jó foi o primeiro livro a ser escrito, então eles ainda não tinham toda a revelação como nós temos da ressurreição, mas ele cria que um dia ele seria ressuscitado, um dia ele veria a Deus. E aí o que eu queria trazer também é uma palavra de esperança de que hoje muitas pessoas vencem o câncer. E o câncer tem tratamentos bons. Eu trabalho lá na Unacom, assim, de forma voluntária, 2 vezes na semana. E eu encontro muitas pessoas falando pra mim: olha, Alba, eu tô fazendo revisão. Eu tô vindo aqui 1 vez por ano. Olha só. Tô vindo aqui a cada 6 meses, mas só pra revisão. Venceu o câncer. Então, tenha esperança. Faça o que os médicos te aconselham a fazer. Porque o emocional da gente, quando tá fortalecido, isso
ajuda muito o nosso físico. Sim. Porque nós somos integrais, então o que passa no nosso coração afeta o físico. O que passa no físico também afeta o nosso coração, nossos sentimentos, nossas emoções. Então, se você está fortalecido em Cristo, isso vai ser transmitido para o seu corpo, de alguma forma, com né? certeza. E a sua história, ela pode ser transformada. Mas nós precisamos ter esse renovo de esperança. Como Jó, ele não blasfemou, ele não se revoltou contra Deus, mas ele acalmou seu coração, confiou no Senhor, e nós vimos que a história de Jó foi transformada. Ele voltou a ter saúde, ele teve filhos, ele teve bens, toda a sua vida voltou de novo em ordem, né? Deus permitiu isso para ele, e ele adorou o Senhor antes dessa história ser transformada, né? Pois exatamente, já adorou, e ele teve muita fé. Gente, a fé, ela move montanhas, a Bíblia fala, né? A fé, ela é não sei se a gente pode chamar de sentimento, A fé, ela transcende tudo aquilo que a gente está vendo na hora, né? A fé é justamente o que a gente não está vendo. Você não está vendo ainda a cura, você não está vendo o resultado, seu corpo está muito sofrido, mas a fé, ela mostra além disso. Isso. Quando nós temos esse tipo de fé, esse tipo de esperança, o corpo também reage. É porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A fé não é um salto no escuro de que, seja lá o que Deus quiser, no sentido assim de, eu não sei, mas a fé é uma fortaleza em algo que nós cremos, como a palavra de Deus. A Bíblia, ela é cheia de paradoxos. E aí, para terminar aqui, sobre o livro de Elizabeth Elliot, ela fala dos maravilhosos paradoxos que nós encontramos na palavra de Deus. Ela fala assim: a terra seca é transformada em pastos verdejantes, desertos em mananciais, o perecível no imperecível, fraqueza em força, humilhação em glória, pobreza em riqueza, mortalidade em imortalidade. Este corpo frágil num corpo resplandecente, por pranto em óleo de alegria. Meu espírito angustiado, ele troca por vestes de louvor e uma bela coroa em vez de cinzas. Então, a Bíblia, ela mostra esses paradoxos, que Deus transforma o que é corruptível, o que é mortal, o que é fraqueza, em força, em glória. Então, e a nossa fé está baseada nisso daqui, nas verdades que existem na palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós já estamos aqui indo para os minutos finais. Eu gostaria muito de agradecer a Alba por todas essas palavras, né, de consolo. Eu tenho certeza que muitas pessoas foram abençoadas. Amém. Amém, né? E eu gostaria ainda de repetir os avisos que nós temos para hoje dos eventos que estão acontecendo em Conquista, né? São muitos, mas a gente sabe aqui de 3 que estão acontecendo essa semana. Um é amanhã, dia 22 de outubro, lá na Fainó, ali na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, 1305, no bairro Candeias. É saúde e bem-estar na melhor idade, autocuidado. Então, aí para os idosos, é um evento imperdível, vai ter muita coisa lá, inclusive atendimento farmacêutico, procedimentos estéticos, ó, que não é, né, a pessoa idosa, mas gosta de se cuidar e é bom se cuidar. Também, a quarta-feira, vai ter um evento ali na Bela Casa Eventos, com a revista Perfil e o projeto Somos Delas para Elas. Vai ter palestra, também vai ter muito autocuidado ali, com certeza, muita informação sobre saúde. E o evento lá no Vila Elisa é sexta-feira, 7h30 da noite, na Congregação Batista Bíblica no Vila Elisa. Teremos a doutora Cárita, que vai trazer uma palestra sobre a saúde da mulher. Teremos também alguns sorteios, né? Nós temos uma irmã, que o nome dela é Carol, ela tem um salão, ela também vai sortear lá alguns cuidados para as mulheres. Olha, né? Que beleza, não percam. Não perca. Vai ser sexta, 7h30, lá no Congregação. Fica na rua 25, no bairro Vila Elisa. Isso, quem for das imediações pode ir também, que vai ser bem-vindas. Muito bom. Vamos agora para nosso momento de oração. Momento da oração. Prepare seu coração. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por esse tempo tão precioso que o Senhor nos deu aqui nessa rádio. Quero colocar diante do Senhor, ó Deus, cada pessoa que tem ouvido, que ouviu, ó Deus, esse momento que nós tivemos e que talvez está passando por sofrimentos.
que o Senhor possa entrar com consolo, que a fé possa ser fortalecida, que haja salvação, ó Deus, aqueles que ainda não se entregaram ao Senhor, para que tudo redonde em Tua glória, Deus. Amém, tudo Senhor. possa, ó Deus, voltar para o Senhor, ó Pai, para o louvor do Teu nome. Ó Deus, muito obrigada por esse tempo tão especial. No nome de Jesus, amém. Amém. Tchau, tchau. Até amanhã, neste mesmo horário. O Espaço Mulher